Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa terapia de grupo. Meu nome é Patrícia Belas. Eu sou Juliana Sobral, vai ser um prazer ter vocês na nossa sessão de terapia. Eu vou ler um textinho agora para introduzir o nosso assunto de hoje, que é maravilhoso. Falar de saúde inclui todo o nosso sistema. Somos o sistema inteiro, incluindo físico, emocional e mental. E quando um pilar se fortalece, todos os outros ganham mais sustentação. Hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para todos nós que queremos bem-estar, autoconhecimento e saúde, que é o nosso corpo, o corpo físico mesmo. O ciclo de treino, a manutenção, os hormônios, cuidar do corpo é fundamental para uma mente saudável e para um equilíbrio emocional. Nossos convidados maravilhosos vão nos ajudar a conectar a ciência, a saúde, corpo, psicologia e a prática. Sinceramente, esse episódio, se você tem entre 0 e 120 anos, é pra você. Só assiste. A Paty vai apresentar nossos maravilhosos. Bom, gente, temos aqui a Carol, que é Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Ângelo, os dois, a Carol é profissional de educação física, o Ângelo, médico nutrólogo. Se vocês quiserem, vocês podem falar um pouquinho da especialização de vocês, cada um. Até porque eu acho bom a gente poder se apresentar, né? Uhum. Carol, fala um pouquinho. Então, eu sou Caroline, nasci em Belo Horizonte, me formei lá pelo UFMG. Menina, Belo Horizonte, acabei de descobrir. Mineira, uai. Por isso que você é muito legal. Toda mineira é muito legal. Muito obrigada. Então, me formei pelo UFMG e me pós-graduei, especializei em treinamento e fisiologia aplicado a mulheres. Então, é o que eu gosto de fazer. E eu me especializei muito em mulheres acima de 40 anos, que é o que eu gosto de fazer. Tudo bem com você? Maravilhosa. Maravilhosa. E você? Bem, meu nome é Ângelo, eu nasci em Niterói, fui criado no interior do estado, mas já moro em Niterói há mais de 34 anos. Sou cardiologista, nutrólogo e... por questão de saúde mesmo, né? Emagreci 30 quilos, acabei me tornando um atleta amador. Foi na ocasião que eu conheci Carol, a gente se conheceu, né? A gente é amigo há bastante tempo. Mas hoje a minha ênfase, né, no meu consultório, onde eu atendo meus pacientes, é cuidar de saúde mesmo. Eu quero pessoas que me procurem para cuidar de saúde. Maravilha. Que bom. A gente falou que vocês são o time dos sonhos, assim, quem sonha ter vocês dois? Perfeito para cuidar. Mas a gente tá aqui para isso. E a gente conversou muito sobre isso também antes, como a saúde mental está muito ligada à saúde física também, né? Como quando a gente cuida da nossa saúde física como um todo, Sim. Alimentação, atividade física, tudo, como a saúde mental fica muito melhor, né? Mas vamos começar o nossa primeira pergunta ou tema para vocês dois vai ser sobre jejum, que eu acho que é um tema polêmico para alguns, muitos amam, eu tô aqui no grupo do ama. Eu não consigo. E eu queria saber, assim, o seu ponto de vista como nutrólogo sobre o jejum. Sim. E você, Carol, o seu ponto de vista na musculação sobre o jejum, que eu acho que também são olhares diferentes, né? Uhum. E aí? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Uma ama, outra odeia. Então, assim, eu não sou contra o jejum, nem a favor do jejum. Eu acho que o jejum serve para algumas pessoas e não serve para outras Exatamente. pessoas. Né? Quanto ao tema, musculação em jejum, Sim. é proibido? Não, de forma alguma. Depende da pessoa. E nem dá pra dizer que faz mal. Não, de jeito nenhum, não faz mal. Né? Ângelo, por exemplo, ele treina em jejum. Né? Eu não treino em jejum. Minha esposa, que é aluna dela, não treina em Não jejum. treino em jejum. Eu gosto de treinar em jejum, mas quando eu treino em jejum mais à tarde, eu me sinto mais fraca. Sim. Se eu tô um jejum de manhã, é bem tranquilo, não sinto nada. E isso você acha relevante? Por exemplo, se você estiver fazendo um jejum mais longo, é perigoso você fazer uma Na musculação? verdade, assim, a adaptação ao jejum depende do seu estilo de vida, do seu estilo alimentar. Eu, por exemplo, eu sigo um estilo de dieta cetogênica que na minha alimentação praticamente não entra carboidrato. Então, isso permite você ficar mais tempo sem se alimentar. Você fica mais tempo saciado, você não sente fome. Então, assim, eu sempre treinei, corri pela manhã, acordava para correr 5, 6 da manhã em jejum e sempre fui para academia em jejum. Ao longo do dia, às vezes, eu tô trabalhando, vou na academia, eu vou em jejum. Então, assim,
é uma adaptação minha, né? O meu estilo de vida alimentar, que é um estilo de alimentação cetogênica. Tem pessoas que já não se adaptam, tem pessoas que têm que usar alguma coisa no pré-treino, exatamente, fazer algum pré-treino que tenha alguma energia, glicose e tal, carboidrato. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, tá? E eu acho também uma coisa que você falou, por exemplo, o horário, né? Eu quando treino de manhã, eu treino em jejum. Eu não consigo comer nada de manhã. Então, ou eu corro, ou eu vou treinar musculação, é em jejum. Exatamente. Agora, no período da tarde, eu já não consigo treinar em jejum. Mas se treinar Você já precisa de um pouco de energia. Eu já preciso, exatamente. Exatamente. Então, assim, vai de organismo para organismo. Né? Não tem uma regra. Tem que ver o que funciona para você. Agora que querendo defender o jejum, olhando pro jejum, olhando pro jejum, assim, até porque eu escuto muito isso. Sim. E eu escuto de pessoas, quando eu falo sobre o jejum também, que eu acho que existe um tabu de você estar se sentindo fraca, sua imunidade vai ficar baixa porque você está muito tempo em jejum. Você vai ficar toda hora gripada porque você faz muito jejum. E isso não é verdade, não, né? Na verdade, assim, os estudos sobre jejum intermitente falam exatamente o contrário. Sim. Quanto mais tempo você fica em jejum e você usa como fonte de energia a gordura, né? Você vai usar corpos cetônicos, né? Como se nosso corpo fosse um carro e esse carro ele funcionasse com 2 combustíveis, né? O glicogênio, a glicose, que vem do carboidrato, e corpos cetônicos que vêm, né, do metabolismo das gorduras. Quanto mais tempo você fica em jejum, a sua célula ela é obrigada a funcionar, a trabalhar, né, em cetose, que a gente chama de estado de cetose, e você começa com algumas horas de jejum, depois de 24 horas de jejum, a ter reparação celular. Então, hoje em dia não, estou dizendo hoje em dia, mas assim, estudos importantes associando o jejum intermitente ao tratamento de câncer. Você tem dieta cetogênica, né, não só o jejum intermitente como uma estratégia, mas a dieta cetogênica como tratamento de alguns pacientes com câncer. Já tem vários estudos, tá? Tem. Então, é uma estratégia, tá? Uma estratégia, nem todo mundo se adapta. Eu, por exemplo, eu já faço dieta cetogênica há uns 8 a 10 anos. Eu corro jejum, faço prova de corrida, maratona, tudo em jejum. Só tomo água e sal, reponho sal. Sim. Só isso. Mas eu estou adaptado. Mas uma perguntinha também que eu ouço muito, já ouvi quando eu fazia. Eu já fiz jejum, eu não gosto mais. Acho que é mais pra Carol, assim, não sei, os dois vão ser. De que se eu treinasse em jejum, se eu fosse pra musculação em jejum, meu músculo não ia crescer, não ia ter da onde tirar. Não. Mentira, mito, aquele mito não, isso não existe. Isso não existe. Mito. É mito. A gente escuta muita gente boa falando isso. Esses dias eu estava assistindo até um podcast mesmo, o cara falou assim, não, você quer ganhar músculo, você não pode estar em jejum. Eu vou escrever um e-book sobre isso. Depois dessa informação, eu resolvi escrever um e-book. Depois disso eu resolvi, porque assim, o nosso corpo, você acordou pela manhã, você tem mais ou menos 85% do que o seu corpo precisa para construir músculos, você já tem. Você não precisa colocar mais nada. Não preciso comer um pão com doce de leite, que senão não cresce músculo, não. Na verdade, preciso comer uma banana, 3 ovos. A questão do jejum é você se adaptar e conseguir treinar em jejum e ter força para treinar em jejum. Tem pessoas que não têm. Exatamente. O que é importante a gente ter em mente também é a reposição de proteína. Sim. Né? A ingestão de proteína que a gente tem que... Por exemplo, quando a gente fica um período em jejum e a gente vai treinar, depois a gente tem que ingerir a proteína. Porque senão também, aí o músculo não vai crescer. Porque a gente não vai... Entendeu? Então não adianta, vou fazer jejum, vou treinar e vou continuar em jejum. Não, a gente tem que ter uma ingestão de proteína diária adequada. Isso aí. Entendi. E eu acho que eu também já escutei, você pode até falar com mais propriedade, sobre isso que você estava falando, que eu acho que é muito importante, da primeira alimentação pós-jejum. Pós-jejum, a quebrar o jejum exatamente com uma proteína, com uma coisa. E também o antes do jejum, também dizem que é muito importante, né? O que você ingere antes de começar o jejum. Para te dar mais saciedade, para você poder ficar mais tempo, né? Com saciedade, ter energia e tudo. O princípio da dieta cetogênica é você só trocar de fonte de energia. Então, você vai usar a gordura, tá? Eu costumo falar isso que em estudos de antropologia, o homem, nossa espécie, ela evoluiu em cetogênese.
o homem das cavernas, ele caçava a cada 3 dias. Ele não tinha café da manhã, ele não tinha sucrilhos, ele não tinha, assim, Não tinha cereal. suco, cereal, não tinha. Ele acordava e ele falou assim, hoje dá pra caçar? Dá. Vou sair pra caçar pra tentar me alimentar. Faz sentido. Às vezes não conseguia. E hoje tá tendo neve, eu não vou conseguir sair, ficava com fome. Então, assim, nossa espécie evoluiu assim. Depois se adaptou, né? Veio o período... Saiu do período paleolítico pro período neolítico, surgiu a agricultura. A agricultura veio a fartura. A agricultura, né, promoveu o quê? Crescimento das populações, você armazenar alimento e tal, mas junto com isso veio a doença. Sim. Coisas que não existiam. Então, assim, o homem Por das exemplo, cavernas obesidade. ele morria muito cedo, A maior hoje, porque né? ele não tinha estrutura. Se ele tivesse uma infecção, não tinha um antibiótico, não tinha recurso. Mas a agricultura em si, né, tem um fato interessante. O sal na nossa dieta, tá? Se você estudar como hoje a gente usa o sal na dieta, até surgir a agricultura, não existia sal nos alimentos. Sim. O homem não ia lá no mar, tirava água, fazia o sal e botava o salzinho na carne. Não, era tudo sem sal. A necessidade de colocar, de salgar o alimento veio depois que surgiram os alimentos, né, da agricultura. E é muito isso engraçado como o nosso psicológico é influenciado. Eu acho que todos nós aqui já passamos pelaquela fase de que tinha que comer de 3 em 3 horas. Sim, com Então, certeza. assim, e eu achava que se eu não comesse de 3 em 3 horas, eu ia ter dor de cabeça, eu ia passar mal, eu ia isso. E eu, de fato, ficava com dor de cabeça. Como Sim, as informações que a gente joga para o nosso cérebro e que a gente mentaliza fazem toda a diferença para as Sim. nossas sensações, né? Hoje, sou adepta ao jejum e vou muito melhor do que antes. Lógico que eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Sim, adaptação, com certeza. Mas que loucura, né? Eu ficava assim, gente, vou passar mal. Não comi, tem 3 horas, eu não comi. Tem que comer. Olha só como... Mas a né? cabeça da gente manda, né? Mas tem isso também. Funciona, verdade. Fala, amor. Não, eu tá de treino agora pra Carol, assim, qual é... Eu acho que o Ângelo também sabia, até porque ele pratica, né? Sim. Qual é a diferença, assim, de homem pra mulher? De treino? Você diz de treino? De treino. No treinamento mesmo, na musculação ou qualquer Na outra. prática, não existe diferença. Não existe. Não, o que existe diferença é a resposta ao treinamento. A resposta do homem é uma, a resposta da mulher é outra. Então, porque uma vez, agora, hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente recebe muita coisa que às vezes não vem de profissionais como vocês, vem de alguém que mandou. E tem rodado muito do ciclo feminino. A gente tem a ovulação, aí Sim. depois menstrua. O ciclo hormonal O feminino. ciclo hormonal Sim. mesmo. Antes da menopausa, você vai chegar na menopausa, mas faz uma diferença? Tem que treinar diferente ou não tem que? Não tem que treinar diferente, né? Não é obrigatório treinar diferente. Existe sim. Lógico, o hormônio, a gente é movido por hormônio. Então a gente tem ciclos. Dentro do mês a gente tem ciclos, né? Hormonais vai chorando no dia do TPM. Exato. Só que você Que vai... são Nem vai na diferentes academia, do ou nem dele. vai na academia. Que são diferentes dos homens. Então, assim, por isso que não existe treino diferente. Existe a resposta diferente ao treino, né? Como existe a resposta, por exemplo, o homem não gosta de treinar muita perna. Sim. É evidente, é óbvio. Né? A gente tem um exemplo prático. Sim. Não, gente, 90% dos Mas homens é não gostam de malhar necessário. perna. É necessário, né? Em contrapartida, as mulheres amam malhar perna. Com Amam certeza. treinar perna. Sim. Então, assim, eu vou dar um treino diferente pro homem. Não, eu não vou dar um treino, mas eu vou adaptar aquele treino em resposta do que aquele indivíduo pode me dar. Sim. Assim como uma mulher de 20 anos vai ser diferente de uma mulher de 30, de uma de 40, um homem de 20, um homem de 30, tá? Então, o que existe é a resposta diferente. O treino não. O treino é igual. Sim. A musculação questão é hormonal também, né, afeta muito. O homem, ele tem um nível de testosterona 20 vezes maior que o da mulher. Então, assim, Dá um ódio disso. o homem vai treinar, ele vai responder, vai Exatamente. crescimento muscular e A tudo forma, mais. a gente come, a gente engorda mais, né? Vocês Sim, pensam, sim. emagrecem, a gente não. Não, mas nesse momento... É assim, questão quando eu falo hormonal, não, assim, né? Não tem como lutar contra Não isso. tem. O melhor é aceitar e a gente
buscar recursos que a gente hoje tem para poder viver e conviver com aquilo da melhor forma possível. Eu acho que hoje, já também falando disso, eu acho que hoje com esse olhar já para o hormônio, que é muito diferente do que era 10 anos atrás, a gente já consegue também ter mais esse olhar, porque a gente entende mais dos hormônios femininos. A gente se olha mais, como a gente também repõe mais, se cuida mais, né? Eu estava conversando isso ontem com um grupo de amigas. A pandemia teve muitas coisas ruins, né? Ela gerou várias problemas assim para nossa sociedade, para o mundo, mas ela teve um olhar para a saúde positivo. As pessoas se cuidam mais, as pessoas estão se olhando mais. Esse foi um ponto positivo da pandemia. Assim, se existe alguma coisa, é esse, de você estar se olhando, de você estar se cuidando, prestando atenção na sua saúde. As pessoas não faziam check-up, não se olhavam, e hoje quase todo mundo faz esse movimento, né? Homens e mulheres. Muita gente, com a pandemia, começou assim, deu um start para se cuidar. Na pandemia eu engordei 10 quilos e de repente eu olhei e falei, cara, tenho que me cuidar. Infelizmente a gente precisou de uma pandemia, né? Para as pessoas tomarem consciência disso. Mas... E para as pessoas ficarem até com medo e pânico. Pô, eu tô acima do peso, eu tô diabético, meus exames não estão legais, e se eu pegar o Covid, o que vai acontecer comigo? Então isso gerou um pânico em muita gente. A obesidade era um ponto muito forte ali. Muito de risco. Entrar em um grupo de risco era muito perigoso. Sim. Isso aí. Quer falar? Pensando nesse negócio de treino, nesse assunto de treino, vai ter uma hora que os hormônios femininos e masculinos também, né? Vão começar a baixar. Qual é a hora de começar a olhar essa reposição? Ou se olhar e falar, e agora? Eu costumo dizer assim para meus pacientes, né? Tem paciente que já me procura porque está treinando, está levando um estilo de vida saudável, né? A pessoa já está cuidando do corpo, da saúde, né? Pensando no futuro. Cara, eu pego pacientes com 30 anos, 30 e poucos anos que já estão pensando em saber como é que vai ser a reposição hormonal, mas a grande maioria dos meus pacientes é 40 a mais, é um público 40 a mais. Esses dias eu até recebi um áudio de um paciente, ele entrou em contato, queria saber, fazer uma consulta online, e ele falou, cara, eu tenho 78 anos, eu vou na academia 5 vezes por semana, e o meu médico falou que eu não posso usar hormônio. Aí eu respondi ele em áudio. Eu estava indo para o hospital trabalhar, eu falei assim, não, vamos dar um áudio para esse cara, para ele sentir que aquilo me tocou. Eu falei assim, cara, se você chegou aos 78 anos, provavelmente o médico te atendeu, ele não sabe se ele vai chegar aos 78. Ele já tem um pouco de inveja de você. Para começar por aí. A gente vai começar a conversa nesse nível. Então, assim, se você procurou um colega e ele ficou com medo de passar um hormônio para você, escuta uma segunda opinião, uma terceira, quarta, tá? Tô à sua disposição se você quiser conversar sobre o hormônio. Não, e hoje com que embasamento ele falou que não podia? Porque se ele tivesse dado algum argumento, você não pode tomar por esse ponto, tudo bem. Não deu argumento. Simplesmente porque o cara tinha 78 anos. E ele falou, doutor, eu tô com 78 anos. Eu já não tô mais com aquela saúde que eu estava, aquela disposição, libido, tudo mais. Porra, com 78 Gente, ele tava maravilhoso. Ele tava ótimo. Era inveja mesmo. Aí ele assim, procurei um médico pra ele poder me passar um hormônio, me orientar, e simplesmente ele falou que eu não podia usar hormônio. Eu falei, cara, pede uma segunda opinião. Se você quiser, eu sou sua segunda opinião, pode pedir uma terceira. Porque eu acho que você, com 78, se cuidando e fazendo atividade física, você tá no caminho certo pra chegar a 100, pelo menos. Com 100, você tá na musculação. Exatamente. Eu acho que a Ângela pode falar muito mais com muito mais propriedade que eu, mas antes tinha uma janela, né? Antigamente, né? Tinha uma janelinha ali, você entrou na menopausa, a mulher, o homem não tinha necessidade de fazer a reposição. Hoje até a FDA, né? Isso que já reconheceu a terapia de reposição hormonal. Exatamente. Né? Como, acho que isso a Ângela pode, né? Exatamente, foi essa semana. Então... Isso aí assim, é um assunto muito polêmico. A gente que trabalha com hormônio, né? Eu prescrevo hormônio para paciente desde 2016, 2015. Eu nem tinha feito nutrologia ainda. Tem. Então, assim, quando eu comecei a usar hormônio, eu falei, se eu posso usar, meu paciente também pode. Eu falei, eu sou cardiologista, eu estou usando, eu não estou me prejudicando. Por que o meu paciente não pode usar? Então, assim, desde lá de trás, a gente sabe que esse erro que eles cometeram, eles pegaram um estudo, né, avaliando mulheres em uso de terapia hormonal. Só que eles pegaram mulheres, por exemplo, acima de 60 a 65 anos, que já não tinham nem indicação de usar hormônio. Então, eles pegaram essa faixa, exatamente acima de 60 a 65, e começaram a associar o uso de hormônio a câncer nessas mulheres, que não teriam, teoricamente, nem indicação de estar usando hormônio. E esse estudo, é engraçado, assim, a associação
com câncer, ela não veio exatamente pelo hormônio. Tinham várias causas. Eles pegaram mulheres que estavam obesas, diabéticas, hipertensas, com outros fatores para câncer, que também, né, propiciam o aparecimento de câncer, e divulgaram o resultado primeiro para a imprensa, antes de sair o resultado do estudo. Então, primeiro eles queimaram o estudo para depois divulgar o estudo científico em si. Não tem mais chance. Isso aconteceu há 22, 23 anos atrás. Então, esse erro ele foi reparado agora. Quantos milhões de mulheres deixaram de usar hormônio por causa disso? Sofreram com menopausa. Sofreram com menopausa, sofrem. Eu até hoje mas isso é um medo que é muito real na nossa sociedade. Ó, eu vou te falar, tem uma amiga que a médica dela disse que foi o Mirena, que é um tipo de hormônio, mas é um DIU farmacológico, é um DIU que libera hormônio, sim. Mas tinha outro tipo de hormônio desse que a gente tá falando, mas é tudo hormônio. E aí disse que ele alimentou um câncer dela. E a partir dali, amor, nem DIU, mas eu coloco. Eu tenho medo de tudo. Mas o pânico é exatamente isso. A desinformação causa o pânico. Não, e aí foi aquele telefone sem fio. A médica dela falou pra ela, que ela falou pra mim, e eu nunca mais usei. Não uso nada, então, nem o DIU, nem nada. Morro de medo. O SUS, recentemente, então assim, tem essa decisão do FDA, há uns 7, 8 dias atrás, tudo bem? E uma decisão, né, um ganho para as mulheres que têm doenças que sangram, que precisam tratar e que às vezes não tem recurso, o SUS está colocando DIU, Mirena. Então, assim, é a contrapartida. Então, você vê, assim, a ciência está levando isso, fazendo com que esse recurso chegue a mais pessoas. E o que é que eu costumo dizer? Se o seu médico tem medo de hormônio, ele tem que estudar mais hormônio. É porque ele não conhece. Eu acho que eu estudei pouco, eu estou estudando mais, eu me inscrevi recentemente numa pós-graduação em menopausa. Eu acho que eu sei pouco de hormônio, eu deveria saber muito mais, mas assim, o pouco que eu sei, eu passo segurança para os meus pacientes. É que eu acho que infelizmente é mais fácil você falar, não, causa câncer, não faça, do que você buscar informação. Exatamente. Do que você... A ciência hoje, ela vai mudando, né? Assim, mudando o que eu digo, que vão saindo estudos. Sim, estudos novos, a gente tem que estar sempre estudando e se renovando, apesar de, obviamente, você já estudou muito. Mas quando você começa a estudar, por exemplo, implante hormonal, tá? Quando surgiu o implante hormonal, como é que surgiu essa história? O chip da beleza, que é um termo que a gente nem usa, a gente até evita. Isso virou propaganda, marketing. Marketing. E quando eles começaram a estudar implantes hormonais, foi na década de 1950. O implante de testosterona era para pacientes com câncer de mama. Então, lá atrás, começou-se a estudar os implantes para pacientes com câncer, não para causar câncer. Então, assim, se você pegar todo o histórico de uso de hormônio, né, a vida toda se buscou tratar, né, as doenças e não causar doenças. Então, infelizmente, a ciência sempre teve interesses também, né? Sim. Os estudos são pagos por pessoas que sabem. Tem outro viés aí. Mas eu acho que quando você fala isso, gente, é inevitável assustar, né, as pessoas. E aí é muito ruim, causa essa desinformação. Porque você é médico, e você estuda e você está acompanhando isso. A gente aqui está ali, né, sem esse estudo, só absorvendo as informações, as histórias das pessoas, a gente fica com medo e prefere. E às vezes prefere. E é isso, tem tanto... uma vez a gente conversando outro dia, falou, são tantos benefícios que as pessoas deixam de usufruir. Exatamente. Por conta, às vezes, de um medo que uma informação Você imagina a minha situação, errada. Eu sou cardiologista. Aí o paciente chega no meu consultório, né? Eu quero emagrecer, eu quero me tratar, eu tô diabética, eu tô, né, com alguns problemas de saúde, tô entrando na menopausa, preciso tomar hormônio, mas a minha cardiologista falou que eu não posso usar hormônio. Eu falei, mas eu sou cardiologista também. Então ela veio num cardiologista que usa hormônio e que prescreve hormônio para os pacientes. Essa é a diferença. Às vezes isso dá segurança para o paciente. Não, sem dúvida, né? Às vezes não, com certeza. Eu né? trabalho como rotina do Hospital do Coração. Eu dou alta para paciente. Hoje eu fui lá, passei visita de manhã, dei alta para 5 pacientes que tinham colocado stent. Paciente que já infartou, que já tem a doença e já está tratando a doença. Né? Não é que tem risco de doença, não. Cara, quantos pacientes desses a gente orienta? Você tem que emagrecer, você tem que se cuidar, tal. E dentro dessa orientação, cabe hormônio para esses pacientes. Entendeu? Então você vai num médico que não estudou hormônio, que não sabe hormônio, que vai endemonizar, né, a substância, dizendo que não pode usar.
Tem colegas cardiologistas que falam, pô, você é maluco. Eu falei, cara, eu uso hormônio, vamos ver quem vai morrer primeiro. Quem ficar por último aí manda um recado pro outro. Vamos deixar pra ver quem vai pagar em qualquer área, né, gente? Se você não tem conhecimento, é mais fácil você falar que não pode, que isso é um absurdo. O que o medo está enraizado. Falar que vai ter. É uma coisa que eu falo, é comparável ao medo. Meu pai tem 80 anos e ele não assiste, eu posso expor meu pai, né? A gente fica aqui expor familiar toda hora. Mas ele, por exemplo, reclama quando eu como ovo, ele me vê comendo ovo, muito ovo. E colesterol, pra ele ainda tá naquele medo enraizado do Você só não pode contar pra ele que a Graciane come 40 ovos por dia. Que aí isso aqui também já foi o demônio, né? Já foi. Então, assim, eu não lembro. Não, café já, aí cafeína. Ovo, cafeína. Então, mas é isso, de 3 em 3 horas, o ovo. Exato. A gente vai mudando aí, né? E evoluindo, dessas informações, né? Mas... Aproveitando, então, você levantou a bola do ovo, eu vou falar assim, existem alguns superalimentos, né? A gente quando estuda, a gente quando tem essa visão de nutrologia, né? Que está focada mais em saúde e alimentação, existem alguns superalimentos na natureza. Primeiro superalimento mais importante deles de todos é o leite materno. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Porque essa pergunta vai responder. Eu ia perguntar, eu tinha até anotado aqui. Se você tivesse que ir para a Lua, para uma ilha deserta, uma coisa assim, você tivesse que escolher um alimento para você levar para lá. Leite materno. Ai, não dá. Ué, leva um galão. Um galão de leite materno. Seria essa a primeira opção. Eu vou fazer, leva uma mulher. No meu caso. Mas o leite materno é o primeiro e melhor superalimento. Errei. Eu falei que ele ia responder, errei. Eu pensei só. Ovo é um superalimento, né? Eu fico até explicando pro paciente. Você imagina assim, o pintinho tá ali dentro, tá aquela sementinha. Dali até ele se desenvolver e sair dali, quebrar a casquinha do ovo e sair ciscando e comendo, o que alimentou ele? O ovo, aquilo é um superalimento, tá? Assim, tem muita gente que não gosta, mas bife de fígado é um superalimento, vísceras de um modo geral. Se você pegar um animal carnívoro, ele quando mata o outro, ele come as vísceras e deixa a carcaça. Sim, quem come a carcaça são os outros predadores mais fracos que vêm depois. E abacate. Abacate é a melhor fruta do mundo. Eu costumo fazer uma propaganda do abacate, inclusive Harvard está investindo em plantação de abacate. Já pensando no abacate como superalimento que sempre foi. Então, assim, tem os superalimentos que a gente sabe que... Se não tiver uma mamadeira, leva o ovo. Caixa de ovo. Então, mas é bom a gente tem umas perguntas isso, assim, né? Às vezes em congresso eles falam assim, eu lembro uma vez num congresso de cardiologia, né? O cara deu uma palestra lá, um americano, aí no final da palestra, um médico lá de São Paulo fez a seguinte pergunta para ele: você tem 5 fatores para, né, a doença coronariana, para o infarto, por exemplo. Você tem hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, fatores familiares. Se você pudesse, assim, tivesse a opção de eliminar só um, o que você faria? Pedia para ter nascido em outra família. Por hipertensão, você vai tomar um remédio. Obesidade, você pode emagrecer, fazer dieta, tomar um monte de ar e tal. Dislipidemia, você pode cuidar, fazer atividade física, corrigir. Cigarro, você pode abandonar o hábito. Agora, genética, só nascendo em outra família. E Carol, aquela adora essas perguntas. Carol, você tá numa ilha, tá na Lua, ela jogou pra Lua. Quais exercícios você faria? Eu já fiz essa pergunta uma vez pra Carol. Ela sabe a resposta. Mas então, aí eu ia te fazer essa pergunta, você pode responder a mesma coisa que você respondeu. Eu perguntei um exercício, assim, porque a gente pode até falar 3, porque hoje em dia, o olhar pra musculação, você pode até pensar assim, uma reflexão para todos, né? A gente hoje fala da musculação e sabe da importância da musculação, até pensando na cardiologia, como a musculação é importante. Hoje em dia todo mundo tem um pouquinho mais de consciência. Mas eu percebo que a geração, por exemplo, dos meus pais, não era uma geração que tinha essa consciência da musculação. Não tinha. Isso veio recente. Exatamente, eram outras coisas. Carol, ela vai falar isso com muito mais propriedade. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, um professor falou uma coisa interessante. Tem um estudo aqui que quem caminha todo dia evita AVC. Aí eu fiquei todo feliz. Eu falei, minha mãe caminha todo dia. Minha mãe nunca teve AVC, tá com 88 anos, beleza, tá com quadro já de demência e tal, mas
Minha mãe caminhava todo dia. Quando a gente morava aqui em Niterói, quer dizer, ela morava aqui ainda, ela às vezes ia no centro, no Mercado do Peixe a pé, saía de Caraí, Mercado do Peixe, comprar peixe e voltava a pé. Andava muito, todo dia na praia de Caraí, pra lá e pra cá, 5, 6, 7 quilômetros. Isso mudou muito, né? Muito, não. E ortopedista, né? Sim. Antigamente, ortopedista, você não pode carregar peso, você não pode fazer musculação, você não pode. Então, ainda bem isso mudou, né? Sim. Agora, a gente pega alguns ortopedistas antigos que ainda acreditam, mas são poucos, graças a Deus são poucos. Ainda tem? Né? Tem. Fala que não pode fazer atividade física, não posso mais. Não posso. Aí tem alguma lesão, não pode, abandona o esporte, você nunca mais vai poder. Exatamente. Então, isso ainda tem. Graças a Deus são poucos. Sim. Né? Mas, voltando à sua pergunta. Se você pudesse escolher, assim, se você fosse pra Lua ou fosse pra uma ilha e tivesse que escolher um exercício que você acha mais completo pra fazer. E se esse exercício muda pro homem e pra mulher? Se o homem escolhe um e a mulher escolhe outro, ou se é o mesmo pros dois? Vamos lá. Antes da resposta, né? Eu escolheria, e como eu falo, às vezes a pessoa não tem tempo para ir pra academia. Carol, eu tenho 20 minutos. E não treina por isso. Eu só tenho 30 minutos. Então, o que eu vou fazer na academia em 30 minutos? Gente, você vai fazer muita coisa em 30 minutos. Muita coisa. Você tem 20, você tem 30 minutos? Vá 30 minutos por dia pra academia. Você tem muita coisa para fazer. Agora, você tem que saber escolher. Não adianta você ir para academia e fazer alguma coisa que... não. Você tem que saber escolher. Então, o que eu escolheria? Os exercícios multiarticulares. Tá? O que é isso? Que pega mais articulação possível. Tá? Porque eu recruto mais grupamento muscular naquele exercício. Então, assim, se eu fosse apontar um só? Um pra mulher e um pro homem. Seria o mesmo. Ou 3, não sei. Seria o mesmo. Seria o mesmo? Levantamento terra. Amor, toda vez que eu vou fazer minha série, eu detesto terra, tá? Eu boto terra, por favor. Vamos fazer esse terra aí. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos isso. Você não tem tempo, não tenho tempo, Carol. Eu tenho que ir na academia correndo. Faz 5 séries de levantamento terra pra não estar pago. E se... Viu? Entendeu? Quando a gente vai sem tempo, vai lá, faz 5 levantamentos de terra e vamos embora. É claro que você não pode fazer isso eternamente. Aí pro homem. Porque o homem não vai querer fazer levantamento terra. Exatamente. Mas é um dos exercícios mais completos. Pro homem também. Então assim, eu não tenho tempo, faça o levantamento terra. É claro que você não vai fazer só isso a vida inteira. Sim, né? Mas pros 20 minutos, é pra ilha deserta. É pra ilha deserta, é pra aquela correria do dia a dia. Então assim, o que eu quero dizer é, escolham os exercícios multiarticulares, porque eles vão recrutar mais grupamentos musculares. Com isso, você vai ter um ganho maior, né? Agora, é o mesmo, tá? Levantamento de terra. Eu sou defensora do levantamento de terra. Não, e eu acho, Ângelo, assim, pensando assim, mudou essa consciência da musculação hoje, mas ainda existe um grupo que odeia musculação. Tem muita gente que gosta de atividade física de esporte. Hoje em dia o beach tênis, a corrida, tá muito em alta, né? Eu falo assim que no consultório fala assim, doutor, pedalo, isso, aquilo, eu nado, jogo bola, mas musculação não. Então, mas é isso que as pessoas têm que tomar consciência. Ok, você quer pedalar? Ok. Você quer nadar? Ok, mas a musculação é base. É a base de tudo. É um pilar. Que é o mínimo, assim, quem não gosta, vai uma vez por semana, vai 2. O mínimo da musculação para cada... mínimo. Aquele do... 2 vezes. 2 vezes por semana. Mínimo. É o mínimo. É o que às mas vezes é o mínimo, mínimo. Se puder mais, vai mais. Se puder, não. Tem que poder mais. Né? Mas assim, eu odeio, eu não quero, eu não tenho tempo. No mínimo, mas é o mínimo. 2 vezes na semana. Hoje eu me esforço muito para ir, a gente sabe, né, que a gente convive junto e tal, mas eu já fui a pessoa que não ia para academia. Eu sempre malhei, sempre treinei desde cedo, mas eu já tive vários momentos de não ir e tal. E eu acho que hoje, ainda mais com o celular, que a gente perde muito tempo na rede social, celular e tudo isso, eu fico me doutrinando. Se eu tenho 30 minutos para ficar respondendo e-mail, WhatsApp e tal, eu tenho que ter 30 minutos pelo menos pra mim, pra ir. Eu tenho essa aqui, que quase vai me puxando pelos cabelos e fala que eu tenho que ir. Então assim, não tem jeito. A musculação é o único esporte que vai te devolver ou fazer retardar perda de massa muscular. Existe perda de massa. Existe. Não tem quem não perde. Não. Perda de massa muscular você começa a perder depois de 40 anos, você já está perdendo massa. Você perde mais ou menos 8% a cada década. A cada década. Muita coisa. 40 você acha que é onde começa a dar aquele alerta maior de perda de massa muscular? Já começa a perder. Então, assim, o que você tem que deixar, a pessoa tem que ter consciência, autonomia. Você quer depender de alguém na velhice, ou de repente nem na velhice,
velhice. Eu pego pessoas com 50 e pouco, 60 anos que já estão velhas, né? Hoje em dia. Eu tô com 53. Nossa. Então, assim, não me considero velho, mas eu pego pessoas da minha idade que já estão idosos. A pessoa, para ter autonomia, ela tem que treinar membros inferiores, né, Sim. Carol? Você tem que ter esse movimento aqui. Você tem que levantar Você da não pode cadeira. depender de outra pessoa. Você tem que carregar uma Exatamente. sacola de supermercado. Exatamente. Você tem que guardar seus suprimentos no armário. Exatamente. Isso tudo Isso é é peso. Isso Peso. tudo é peso. carregamento É carregamento de peso. de peso. Ou seja, musculação. Musculação. Não tem jeito, é vida. Gente, Eu 2 tenho- vezes por semana, não é impossível. Não é possível. É o mínimo, Se né? você na tiver verdade. 20 minutos, 30 minutos por dia, não deixa. Não, eu só tenho 30 minutos. Não, você tem Tem que ir. 30 Tem 30 minutos. minutos, tem que ir. Você não só tem 30, você tem 30 minutos. Então vai e faça. Porque no final do mês, isso vai fazer diferença. No final de um ano, isso vai fazer É diferença. uma poupança, né? Com certeza. É a poupança da velhice, assim. Exato. É isso, para você se cuidar, para você E ter. evitar tem demência também, tem um até amigo, demência. Quanto mais massa Exatamente. muscular você tem, diminui risco de demência, diminui risco de várias doenças cardiovasculares e tudo mais. Pensando em nós mulheres, que hoje em dia a gente fala muito de menopausa e assim, virou um tema que graças a Deus é muito falado, porque desmistifica, abre um campo para a gente tirar as nossas dúvidas, porque existia também uma vergonha, né, da mulher nesse momento. Então, assim, você acha que a mulher, se você pudesse dar uma dica, porque eu acho que a menopausa, antigamente, a mulher só se alertava quando começava a sentir os sintomas, né? Calor, baixa de libido, fogacho, baixa de libido, isso aí. Insônia, tudo mais. Esquecimento das Esquecimento, coisas. perda de memória. Esses sintomas mais assim que incomodavam, né? Mas que momento você acha que a mulher pode começar a procurar um médico com esse olhar de repente fazer uma reposição, fazer exames periódicos? Eu acho que a partir do momento que ela sabe que isso pode acontecer com ela, isso vai acontecer. Mas você acha que uns 30 anos a mulher 30, pode... 35 anos a mulher já tem que estar imaginando que ela pode entrar na menopausa. Por exemplo, Entendi. hoje eu tenho paciente de 36 anos que está na menopausa. Então, assim, não, eu tô com 40, tô bem, não tô sentindo nenhum sintoma. O médico falou que meus exames estão ótimos, beleza. Você pode, de repente, entrar na menopausa com 50, 52. Eu conheço uma paciente que entrou com 55. Mas não é o normal. Mas por que você acha que ela entrou tão nova? Tem motivo? É menopausa precoce. Existe. Existe mulheres que entram... Não tem motivo por conta de obesidade? Não, motivo específico, não. Ela entrou na menopausa precoce há 35, 36 anos. Entendi. E a mulher é atleta. Ela é atleta, ela malha, ela é nutricionista e ela é professora de educação física, ela é treinadora, crossfiteira, corre, tudo que a gente vê as pessoas fazendo. Então ela entrou na menopausa precoce. E hoje, com a reposição hormonal, ela consegue ter outra qualidade de vida. Ter outra qualidade de vida. Ela nem sente os sintomas da menopausa? Na verdade, ameniza bem, ela consegue fazer uma reposição hormonal, sente um pouco. E ela até mandou mensagem para mim esses dias, falou, já tô precisando voltar em você. Não, vamos voltar para ver. Eu acho que isso aí é um ponto interessante que você tocou, né? Ela não sente. Eu acho assim, a gente tem que aceitar que a gente está envelhecendo, né? A mulher, depois que ela entra na menopausa, gente, é um salto muito grande. E tem coisas bonitas do envelhecimento, né? Claro. E é um salto. Eu sei porque eu já estou na menopausa, né? Então, assim, o climatério é uma coisa horrorosa, né? É mesmo você repondo, mesmo. É porque você... de repente você está vendo, eu estou envelhecendo. Então, assim, primeira coisa que eu acho é aceitar. Né? E não adianta você, eu vou fazer a reposição porque eu vou voltar a ter energia, vou voltar. Não, você não vai voltar. Você vai amenizar e você vai aprender a conviver com o seu novo corpo, com o seu novo eu. Entendeu? Então, eu acho que uma coisa importante a gente ter em mente é que a gente não vai voltar a ser o que a gente era antes. A gente está envelhecendo, só que a gente está envelhecendo melhor agora. Sim. E o que você acha da musculação, assim, para esse momento? Fundamental? Fundamental. A musculação é fundamental em qualquer... Você nasceu, você tem que carregar... Vocês já viram uma mensagem da Ivete Sangalo? Se você pudesse falar uma coisa, agacha, amor. Agacha, exatamente. Mas então, assim, antes, falava, a menina não pode fazer musculação antes de ter menstruado.
Isso não existe. Não tem mais mínimo? Não existe. O que existe é, você tem que procurar um bom profissional. Sim. Você tem que ser assistido por um bom Não profissional. bote o menino de 10 anos sozinho na academia. Sozinho na academia, porque não tem consciência corporal. Uhum. Então, são diversos fatores, não é só ele carregar peso em si. Uhum. Ele ainda não tem consciência corporal. Entendi. Né? Ele ainda não se entende como corpo ali. É por isso, não é pela proibição, né? Não é proibido, muito pelo contrário. É indicado. A Indicado. musculação, se você puder começar quanto antes, melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, é remédio. Se eu tiver brinco. condição de ter um personal, bote seu filho mais cedo Bote possível. seu filho mais cedo possível. Eu sei que é chato, eles gostam de jogar bola e tal, mas isso é um extra. Bota seu filho no futebol. Bota na natação. luta, futebol. Mas vamos bota fazer tudo, um mas trabalhinho faz de peso musculação. aqui. Eu tenho um primo que ele ama beach tênis, esses esportes. E aí ele toda hora, joelho ferrado, panturrilha ferrada, braço Sim, ferrado. porque- E aí ele agora tá se obrigando. Eu estou Claro. falando, cara, mas eu detesto. Eu Tem falei, que eu fazer. sei, mas... Aí ele chegou no momento que ele percebeu que se ele não fizer, ele não consegue fazer o que ele gosta. Sim, porque o que segura a articulação da gente são os músculos. Se a gente não tem o músculo fortalecido, a gente vai ter lesão. Não adianta. Vai pro beach tênis, vai pro futebol. E você não fortalece, você vai ter Uma lesão. amiga minha Não falou, tem... a gente tá falando de saúde, tem uma amiga minha que fala, Juliana, pelo amor de Deus, quer ser uma senhora gostosa? Vai malhar, senão fica capenga. Pronto, gente, se não for pela saúde, vai pela estética. Vai pra estética Vai também. pelos dois, mas eu acho Vai que pelos dois. É isso aí, é isso aí. E eu sou adepta ao esporte, né? Eu gosto de correr. E eu percebi, com o tempo, o quanto só a corrida não ia dar. Meu joelho, amor, ele ia falar, tchau, para de correr. Se eu não fizer musculação, eu não consigo correr. E isso vai piorando com a idade. Com a idade vai piorando. Porque a gente perde massa muscular. Né? E eu Então, estraguei meu joelho com 18 anos, porque foi naquele auge da energia Sim. que eu queria correr quilômetros todos os dias. E aí o que aconteceu? Você não pode correr todos os dias, muito tempo. E aí acabou, meu joelho falou tchau. Fiquei Eu um já ano sem rompi poder meu disco fazer 4 nada. vezes. Ai, isso dói. Já. olha só, Duas você cada até lado. pode correr você Já até posso pode pedir correr desculpa, todos os tá? dias, tá? Isso então- também é outra. Eu não sei se É vocês lito acompanham. também? Eu não sei se você com certeza acompanhou. Eu não sei se vocês acompanharam. Pode correr muito? Pode. Você pode correr 10 km Um todo dia? rapaz que fez uma maratona por dia durante um ano. Que isso, gente? Sim, E ele é tá um vivo? homem. Ele tá vivo e muito bem. Muito bem. E isso foi, na verdade, foi para um estudo cardiológico. Foi. Né? E assim, Ele se correu uma ele por correr uma maratona por dia, 42 quilômetros por dia. Ele tava correu velho. durante ele envelheceu, um gente, ano. Ele envelheceu. Aí vamos combinar que ele... Não, mas envelhece. Não envelhece. necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. O maratonista ele é magro. Então, assim, você Então, vai ver assim, maratonista gordo. Se você E vê aí? um cara correndo a maratona gorda, ele vai correr uma maratona na Fica vida duas. envelhecido, O gente. maratonista. Por que você ele perde? é magro. E aqui, ó, chaque, Não, aí é porque você perde, não tem jeito. Você Não envelheceu, é só falta de gordura. É emagrecimento. emagrecimento. Se você emagrecer muito, você vai perder a gordurinha do rosto. Aí você E aí você tá tem velho. essa impressão que você queimou tá essa gordurinha aqui. velho. Entendi. Né? Porque você emagreceu muito. Só por isso. Mas não é necessariamente. Mas aí, por ou gravidade, seja, não. o coração ótimo, ele não teve uma lesão. E outra coisa, ele acabou, o estudo acabou. 364 dias. O que ele fez no dia seguinte? Ele foi Correu correr. a maratona. Foi correr. Ele foi Foi correr. correr. Maravilhoso. É. E malhando. E malhando, claro, Ai, fortalecendo. gente, Mas é porque vira de fato um hábito, né? Eu tenho um amigo que ele faz o Ironman e aí ele... Às vezes a gente vai encontrar ele fala, cara, hoje era dia de descanso, mas pedalei 24 quilômetros, nadei, mas não sei quanto. Que isso pra aquele? Ai, não, cara, tá precisando Não só pra dar consegue um... parar, não. O que não dá é pra uma pessoa despreparada. Eu vou começar a correr. Aí não. Né? Tem que estar preparado. Tem que ter um É preparo. só Aproveitando esse negócio da idade, que você se lascou com 18, vou fazer aquela pergunta que a gente adora, do dermato, igual do dermato. Ah, sim, das idades. O que vocês indicariam para alguém com 20, 30, 40, 50? Um exemplo que a gente deu para eles. Um dermatologista, por exemplo, com 20 fala para você usar filtro solar. Ou depois com 30 para você cuidar Faz botox, aí com 40 você faz botox, filtro solar e cuida da região dos olhos. Isso foi uma vez que eu escutei. Mas olhando para o nutrólogo e para você também, cuidando da atividade física, o que com essas idades você acha que é importante Carol, a pode gente falar, pensar? pode falar Foque nisso, Com depois 20, 30, falar. 40 e 50. Vamos chegar só nos 50. Carol, De 50 Carol, em diante, a as pessoa dicas mantém dela, o resto, eu vou dar né? Não, olha só, eu acho assim, é o que eu falei antes, né? O treino não muda.
O treino não muda, né? O que vai mudar é a resposta do seu organismo para o treino. Então, assim, eu não vou indicar uma coisa diferente para 20, para 30, para 40, para 50. Mas uma pergunta. Se você tem 40 e 50, não mais 20, 30, você tem que malhar mais? Talvez a intensidade maior ou mais? Não necessariamente. Acabou esse programa. Não necessariamente. O importante é a constância? O importante é a disciplina, é a constância. Entendi. Entendeu? Lembra dos 20 minutos? Eu só tenho 20 minutos. Não, Sim. você tem 20 minutos. Então vai e faça todos os dias 20 minutos. Né? Então o importante é ao longo da vida. Né? O que é, por exemplo, é claro que um jovem de 20 anos vai ter muito mais força, muito mais resistência, muito mais energia para fazer qualquer tipo de atividade do que uma pessoa de 50. É claro que vai. Sim. Agora, se a pessoa de 50 conseguir fazer as mesmas coisas que a pessoa de 20... excelente, faça. Não tem proibição. E hoje não é porque eu tenho 50 anos que eu não vou poder correr, que eu não vou poder nadar, que eu não vou poder... Não, se você tiver uma base fortalecida na musculação, por que não? É o preparo. Eu acho que hoje, com esse mundo, olhando para o hormônio, o cara de 40, de 50 tá quase igual de 20, né? Assim, não Exatamente. igual, mas... Talvez com energia proporcional ao envelhecimento que existe, né? Você hoje consegue isso. A gente teve um episódio aqui com um urologista e ele estava falando como o Viagra foi o boom pro homem e como o hormônio foi o boom pra mulher. Porque antes teve essa discrepância, né? E eu vou te falar, Ângelo pode falar até melhor que eu, não só pra mulher, né, Ângelo? Sim. Os homens também, Sim, né? Depois, lógico. os homens mais velhos, os mais... se beneficiam com a reposição hormonal. Muito, né? Então, assim, a mulher veio agora, né? Mas os homens também. Então, a gente tem que ter o olhar para os homens também. Tem que parar com essa coisa de reposição só para mulher. Não, né? Homem também. Então, eu vou falar assim, minha dica para pessoas de 20, 30, 40. Então, vamos lá. Começa aos 20, mas pode terminar aos 100. Tá. Cortar tudo que é ruim, tudo que te faz mal. A Carol me conheceu, eu já tinha perdido 30 quilos. Quando a Carol me conheceu, eu já estava correndo ultramaratona. Eu comecei aos 40 com 104 quilos, perdi 30 quilos ao longo de uns 3 anos, mais ou menos. Se fosse com 40 você tinha 104 quilos? 104 quilos. Mais ou menos eu fiz 40 anos em 2012. Então, 2013 até 2015 para 2016 eu perdi 30 quilos. Se fosse hoje, eu perderia em 6 meses, né? Não ia tanto tempo, porque hoje tem monjado. Você pegou com calma. Com dieta. Dieta, treino e porrada. Dieta, antigamente treino, não existia, né? Não existia esses recursos que a gente tem hoje, né? Não existia a tal forma do caveirinho. Mas aí já... Aí, quando eu conto que eu perdi 30 quilos, você fez bariátrica? Não, eu não fiz bariátrica. E foi sem subtramina? Sem nada. Não, sem nada, sem nenhum. A única coisa que eu usei no final do processo foi hormônio. Comecei a usar hormônio, que eu já estava correndo, virando, né, uma musculação, corrida, eu tive a necessidade de usar hormônio. Sim. Mas assim, a minha dica dos 20, 30, 40, 50 e mais é começar a cortar tudo que não presta, tudo que vai abreviar a sua vida. Então, vamos lá, né, hábitos ruins, cigarro, né, álcool, eu bebo socialmente, mas assim, não é bom. Hoje em dia o álcool é associado ao câncer, tanto quanto o cigarro, as outras substâncias, açúcar. Então, assim, a gente tem algumas drogas lícitas que a gente compra no mercado, leva dentro de casa e põe no armário de boa e a gente deixa nossos filhos usarem. Açúcar, por exemplo, é uma delas. Então, se a gente começar a imaginar que isso é ruim, que isso vai abreviar nossas vidas e vai aumentar a incidência de doença, de inflamação, de câncer e tudo mais, então, a mesma dica para o de 20, para o de 30, de 40, 50 é exatamente começar mais cedo. Então, assim, eu comecei aos 40, 42, no momento que eu estava com 104 quilos, aí minha esposa falou que eu tinha que me cuidar e resolvi me cuidar. Comecei lá com 40, estou com 53. Então, assim, comecei tarde. Sim. Mas eu imagino, eu com 20 anos de idade, se tivesse esse olhar, cabeça que eu tenho hoje... eu não teria chegado a 100 quilos, nem teria feito tanta besteira. Hoje está melhor, né? Hoje a gente vê muito jovem na academia, vê muito jovem fazendo esporte. A gente não via isso na nossa época. Né? O açúcar Eu vou te falar que assim... A gente sobreviveu a bala soft. Bala soft, nossa, já engasguei pra você dizer. O guarda-chuvinha de chocolate. Ângela, essa questão da alimentação é um ponto que foi uma virada de chave para mim, assim. Eu tenho... O meu pequeno é autista. Sim. E eu
vi, assim, de todas as coisas que eu faço com ele, a gente faz terapia, eu tive um diagnóstico precoce, então eu consegui olhar bastante, assim, mas um dos pontos que a gente logo no início falou, e a gente até duvidou no primeiro momento, que ela falou, Patrícia, a alimentação dele é muito importante, porque os alimentos inflamatórios, para ele, faz muita diferença. Sim. Eu acho que vale a pena hoje, se você conseguir, obviamente, porque isso depende da vida de cada um, cortar o glúten, cortar a caseína, cortar o açúcar, corantes, essas coisas todas, né? Que não são coisas boas. E ele era alérgico ao ovo, então eu também tirei o ovo, que era um super alimento. Tem outros. Ele tinha o leite materno. E aí... Na hora, assim, que ela falou, eu falei, meu Deus, ele adora um pãozinho, o que eu vou fazer? E aí, ali naquele momento, eu falei, bom, vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. Eu peguei essa informação, assim, no meio da pandemia. Aí ela me deu vários e-books de receita, de pão e tal, e aí eu fui fazendo. Eu juro pra vocês, e quando eu falo isso para algumas mães também de filhos autistas, que eu vejo que tem essa dificuldade de alimentação, e eu vejo na conduta das crianças algum tipo de irritação, um pouco mais agressivos, ou até mesmo com olhares mais perdidos. O Dudu era muito pequeno, então faz toda a diferença. Cara, em uma semana ele mudou. Ele mudou. Eu falava com ele, ele olhava pra mim. Eu perguntava uma coisa, ele me respondia. Eu falava, Eduardo, tira o chinelo, bota aqui, ele fazia. Foi assim, foi uma virada de chave. Muito rápida. Como uma alimentação, não é remédio, não é medicação, não é nada. Foi o que fez a maior diferença na vida do meu filho. E isso mudou a minha percepção com relação à comida e mudou a percepção do lado de casa com relação... do lado de todo mundo, exatamente. E como isso faz diferença, assim. Quando eu falo isso para as pessoas, muita gente fala, pô, coitado, não come bicho. Hoje ele come, porque ele já tá mais velho. Vou te dar uma dica, que eu falo isso no meu consultório para meus pacientes, tá? Eu tenho um grupo lá, a gente tem um grupo de desafio de emagrecimento. Eu falo muito isso lá no grupo, eu também faço uma live toda semana. Tem um filme chamado The Magic Pill, a Pílula Mágica, tá? Esse filme é muito interessante, ele começa com uma cena num tribunal, na Austrália, um médico que falou que todas as diretrizes nutricionais estavam erradas, ele bateu de frente com aquilo, então ele foi processado por todas as sociedades. Então era ele e o advogado, os dois advogados defendendo ele dessa acusação. E depois o filme começa, eles pegam várias pessoas, cada uma com uma doença, com uma característica diferente, e propõem que essa pessoa, durante 6 semanas, faça uma alimentação com pouco carboidrato, tire tudo que é processado. Aí eles pegam primeiro uma tribo de aborígenes na Austrália. Eles pegam uma enfermeira aposentada americana que usava 80 unidades de insulina NPH. Aí ela falava assim, o governo só me dá 50, as outras 30 eu tenho que comprar e minha aposentadoria quase não dá para comprar remédio, o remédio lá é caro. Eles pegam uma outra mulher de 50 e poucos, 60 anos que tinha hipotireoidismo e doença cardíaca, e eles pegam uma menina, uma criança autista, que eu acho que tinha 7 anos, se eu não me engano. Aí eu lembro que a criança só comia... Doritos, suco de maçã. Doritos, a mãozinha dela era vermelha, daquele tempero do Doritos, era Doritos, suco de maçã. Eram os únicos 2 alimentos da vida da criança. Aí a mãe e o pai desesperados, chorando, aí eles começam, ela tem que comer isso. Pega o armário, abre um saco de lixo preto, joga tudo fora, começa do zero, reseta a sua vida. A criança começa, aí no primeiro dia coloca lá assim um pratinho com brócolis, um legumezinho, frango e tal, a criança joga aquilo longe, não quero. Aí no segundo dia a criança não, terceiro dia ela já começa, pega ali, come aqui, come ali. Ao longo daquelas 6 semanas, né? Aí eles vão vendo a criança, ela começa a comer. Ela tira aquele alimento lixo, começa a comer comida de verdade. Aí eles chegam com... Posso dar um spoiler? Pode. Eu já vi. Eu tô esperando você contar, aí eles chegam com a criança no médico. Você tem muito mais riqueza de detalhe do que eu. Eles chegam com a criança no médico, colocam ela sentadinha assim na maca do médico. O médico entra, aí ele cumprimenta ela. Oi, a menina, ela vai responder oi. Ela tá falando desde quando? Ela tinha autismo mútuo. A menina com 7 anos. Ela falou pela primeira vez. O médico não tinha visto ela falar. É só limpar. Aí ele virou pros pais e falou assim, mas ela tá falando desde quando?
Aí eles explicam, desde quando a gente mudou a dieta dela. Então, assim, eu peço os pacientes para assistirem esse documentário, eu ainda falo assim, na próxima consulta, eu vou fazer perguntas sobre o documentário, para ver se você assistiu. Eu faço um quiz. Mas é muito legal. A pílula mágica, eu vou te falar, é o divisor de águas. Então, assim, uma pessoa já tinha falado, quando eu já comentei sobre isso, aí alguém falou comigo, eu acabei assistindo, mas eu acho que eu não assisti todo, tá? Porque eu não tenho essa riqueza toda de informação que você Tem tá mais falando. personagens que eu não tô lembrando agora. Mas os principais são os aborígenes. É impressionante como é isso, como a alimentação faz essa virada de chave que muitas vezes a gente luta muito por com o olhar da psicologia para a saúde mental, para a gente cuidar da saúde mental, para evitar ou diminuir, minimizar o uso de remédios e medicamentos, porque não precisa. E você na nutrologia e com a alimentação e com esse olhar todo, também é esse movimento da saúde como um todo, né? Sim. Porque atividade física, isso tudo. Várias vezes eu falo assim, gente, vamos correr para não tomar Rivotril, entendeu? Sim, e não funciona. E não funciona. Não funciona sozinho. Pegar sol para não dormir. Não funciona sozinho. A gente imunidade, é um conjunto, né? Não adianta você ir para academia se você tem uma dieta lixo. Exatamente. Não adianta você ter uma dieta bacana se você não vai para academia. Então é o conjunto. Antes de colocar, tira o que tá ruim, né? Exato. Antes de colocar Exatamente. É a base. Você tem que treinar, você tem que dormir, você tem que se alimentar bem, você tem que ter água. Suplementar o que for preciso. Né? Então não eu pego muito paciente que às vezes eu olho os exames e falo assim, você vai na academia? Eu vou. Quantas vezes? 5 vezes por semana. Aí eu brinquei com a paciente e falei assim, você pode filmar seu treino e mandar pra mim? Ah, paciente, mas por quê? Porque com esse ferro baixo, essa ferritina baixa, você não tá treinando não. Eu falo isso pra paciente. Não mente, não. Porque a pessoa não tem força. Sim. Doutor, eu tenho um desânimo, eu chego em casa assim, eu tô vendo televisão, eu durmo. Sim, a pessoa às vezes tem que experimentar. A vitamina B12 tá baixa, ferro. A parte hormonal, então, importante. Eu assim, hoje em dia, né, no meu consultório, hoje, muitos pacientes procuram porque querem emagrecer. A grande maioria, sei lá, 90%, 95%. E tem muita gente usando Monjaro. Muita gente. Aí eu digo pra pessoa, você tem que suplementar. Tem médico que às vezes só prescreve o Monjaro depois que suplementa o paciente. Eu não, eu falei, começa a fazer as duas coisas. Você vai sair daqui, você vai começar a usar a medicação, você vai começar a perder a fome, vai comer menos. Eu tava isso com vai uma te pessoa, ajudar. né, que tava tomando Monjaro, né, Ângelo? A gente até é uma pessoa em comum. Eu falo, de tanto que me corrigiram, eu falava Monjaro. Eu sou italiano, Monjaro. E aí eu passei a falar Monjaro. Monjaro. E ela tava tomando, e uma pessoa que treinava muito bem. Treinava a aluna dela ao mesmo tempo de Denise. Treinava muito bem e de repente ela começou a perder força. E eu falei com o Ângelo, Ângelo, ela está perdendo força. Então, a gente vai ter que tomar outras providências para continuar tendo ganho no treino e continuar tomando a medicação. Então, aí ele falou, não, ok, a gente vai começar a suplementar de uma outra forma. Esse é o grande perigo das pessoas tomarem sem uma orientação médica, sem dúvida. Porque tá acontecendo também, né? Sim, um monte de gente. Muita gente compra na internet. E vocês mantêm o Monjaro logo de início? Por quê? Pelo psicológico, para a pessoa já começar a ver efeito e aquele emocional já faz ela continuar? Pô, o Natal tá chegando. Você chega no Natal com 10 quilos a menos, poder comer aquelas besteiras da ceia de Natal sem peso na consciência, eu falo isso. Falo assim, cara, o verão tá chegando, a pessoa quer chegar bem. Não por isso, questão de saúde, na verdade, a gente brinca. Papo de, curte o processo, vai demorar 6 meses. Não, é rápido. Eu tô acompanhando pacientes que perderam 45 quilos em 4 meses, 5 meses. É importante, vai no exame de sangue em dia. E é importante frisar também que não adianta, por exemplo, você tomar o Monjaro e achar que vou emagrecer e vou ficar bem. Não. Exatamente. O Monjaro, ele vai fazer você perder massa muscular também. Então, por isso que é importante a pessoa que está tomando Monjaro ter um alinhamento ali com o personal, com o médico, porque ele vai ter que adaptar a vida dele toda para aquilo. Porque senão ele vai emagrecer, mas ele não vai emagrecer de uma forma saudável. Qual é a diferença do Monjaro pro Ozempic, não? Para aquele que a gente tomava do Caveirinha que a gente estava falando? Aquelas fórmulas, na verdade, elas são todas proibidas. Não, porque o grande problema... Eu nunca tomei, porque quando você
falavam muito daquela, da fórmula que você tomava. Você falou um nome, esqueci o nome do negócio agora. Sibutramina. Sibutramina. Eu não gosto nem de falar o nome, mas Sibutramina. Desculpa, fiz você falar. Muita gente já tomou Sibutramina. Até tinham outros medicamentos que faziam perder peso muito mais rápido que a Sibutramina. Mas o problema dela, eu não sei se... Bom, ao meu ver, eu tive muitas amigas que tomavam. Era porque ela fazia você perder muita fome e quando você voltava querendo comer o mundo. Efeito rebote, ganhava. Perdia 10 quilos, ganhava 20. E o Mounjaro não tem efeito rebote? Não, na verdade, a bariátrica, qualquer processo que você faça, se você não se adaptar seu corpo, né? Hoje em dia tem médico fazendo curso para ensinar o outro médico a fazer o desmame do Mounjaro. Na verdade, o que você tem que chegar para o paciente e explicar a seguinte coisa. Você vai perder 20 quilos, sei lá, 25 quilos, 30, que sejam. Depois disso, né, que você começar a retirar a medicação, você vai voltar a comer besteira, você vai voltar a comer exatamente, você vai ligar o modo capivara on e vai comer como uma capivara, você vai engordar de novo. Isso acontece na bariátrica, isso acontece em balão gástrico, em tudo né, todos esses recursos. Então, a gente tem que explicar para o paciente. Tem alguns pacientes que vão usar para o resto da vida, tá? Eu conheço pelo menos alguns. Eu fui num congresso, conheci pelo menos uns 10, 15 médicos do Brasil afora. Todos estão usando. E defendem por resto da vida? Todos estão usando. Sim, eu estou usando. Eu não preciso emagrecer, mas eu estou usando. Sim. Então, assim, você pode usar Rivotril para o resto da vida, fumar para o resto da vida, sei lá, fazer outras coisas para o resto da vida. Por que não usar o Mounjaro para o resto da vida? Pode usar dose pequena. Por exemplo, lá se falou muito em lipedema. Lipedema é um assunto que está muito em alta. Amor, celulite, né? Aquele inchaço. Não celulite em si. É uma doença. É uma celulite, que é uma doença. Ela está relacionada à parte hormonal feminina, né? Lipedema. Não é celulite? Eu achava que lipedema era celulite. Não. Tem mulher que tem celulite, tem mulher que tem lipedema. É aquela mesma característica, sim. Mas o lipedema, ele tem dor. Muito E a alteração, o ciclo menstrual, a mulher vai sentir mais ou menos. Geralmente ele começa em algumas fases da vida marcantes, ou na primeira menstruação, ou lá quando vai entrar na menopausa. Então, tem alguns períodos marcantes que caracterizam o lipedema. E lá no congresso teve muita coisa sobre lipedema, uso de Mounjaro em doses baixas, né? A mulher que às vezes já emagreceu, tá bem, perdeu 10, 12 quilos, tá magrinha, mas tem o lipedema. O uso de Mounjaro em doses baixas para paciente lipedema, tratar o lipedema. Então, no início, quando o Mounjaro saiu, tinha médicos saindo na porrada, discutindo, um era a favor do Mounjaro para lipedema, outro era contra. Médicos que eu acompanho, médicos que eu sigo, médicos que eu já fiz curso deles e tudo. Depois, os estudos foram mostrando, né, consenso, o estudo desse médico em si que palestrou lá, ele está fazendo a tese de doutorado dele sobre lipedema. As mulheres com dose baixíssima de Mounjaro tratando o lipedema. Eu tenho algumas em consultório que estão melhorando com o lipedema. E assim, eu já estava prescrevendo Mounjaro para elas e elas têm lipedema. Uma é até minha paciente há alguns anos, já uns 4, 5 anos, ela sofre tanto de lipedema que ela ficou cirurgia plástica. Então ela procurou um cirurgião plástico para tentar amenizar o lipedema. Quando saiu o Mounjaro, o marido dela é meu amigo, aí eu falei, cara, vou ligar para ela. Ele, não, liga para ela, fala com ela aí. Vou trocar, ela tá usando o Ozempic, eu vou trocar pro Mounjaro. Eu troquei, aí ela começou a usar. Aí ela ficou de boa, tá usando até hoje, não parou de usar. Quer dizer, melhorou o lipedema dela? Melhorou. Então, algumas coisas que a gente tá vendo que são alguns benefícios, né, que estão chegando e que a gente vai sabendo só com o passar do tempo. Câncer de mama com Mounjaro. Exato. Assim, o estudo, por enquanto, tá em animais, mas vai passar para humanos já. Então, tem estudo para várias doenças. Compulsão por droga, compulsão por álcool, sim. Ele tá tratando várias doenças. Legal. Tá? E os outros medicamentos que estão surgindo, né, após o Mounjaro, né, a retatrutida, a caglitida, todas essas drogas, eles estão assim estão com resultados em estudo muito promissores. Então vão saindo cada vez mais coisas. E mais para frente vocês vão começar a ouvir falar muito de peptídeo, tá? Eu já estudei muito peptídeo uns anos atrás. Já usei peptídeo em si. É um tipo de medicamento também? É um tipo de medicamento que já existe lá fora, assim, é uma coisa mais comum lá fora, que no Brasil você não consegue, você tem que importar, trazer de lá, é mais difícil de trazer para cá. Mas peptídeo, assim, o que ele faz, na verdade? O Mounjaro é um peptídeo, né? É uma substância que vai lá e atua num determinado neurotransmissor e promove aquele efeito. Os peptídeos, quando eles começaram a ser estudados lá 10, 15, 20 anos atrás, e os estudos eram só em animais, não tinha estudo humano nessa época, eles prometiam, por exemplo, fazer o efeito que o hormônio faz, crescimento de músculo, diminuição de massa, de queima de gordura, sem os colaterais. Então, eles começaram a desenvolver algumas substâncias que
teriam só o benefício sem o efeito colateral. Então, se você comparar, por exemplo, um peptídeo com um hormônio, ele não vai fazer o mesmo efeito do hormônio. Claro que não. Eu quero anabolizar, eu quero crescer, eu quero ganhar massa. Não, o peptídeo não vai fazer isso. Mas ele tem muito menos efeito colateral. Então, de repente, numa paciente, por exemplo, que teve um câncer de mama, que não pode usar por algum motivo, tem uma contraindicação para o uso de hormônio, você pode usar peptídeo numa paciente dessa com segurança. Tá? Mas são coisas, assim, promissoras. Eles estão prometendo pelo menos 5, 6 anos. Existe essa questão, né? Eu tenho 2 pessoas próximas que tiveram câncer de mama. E tem contraindicação. E tem contraindicação, que foi um câncer alimentado por hormônio. Sim, por hormônio, E aí, pra mulher ainda é um ponto, porque a mulher normalmente entra na menopausa, né? Quando faz químio e tudo. Faz um bloqueio hormonal. Exatamente. E aí, gera aquela falta de libido e vira uma bola de neve muito confusa. E aí, isso é um ponto difícil, né? Os peptídeos, eles estão surgindo, assim, a gente está vendo a onda do Mounjaro. Mas o peptídeo não é um hormônio. Não, eles não são hormônios, ele é são só para substâncias emagrecimento. Sintéticas. Não, são para tudo. O Mounjaro é um peptídeo? Mounjaro não, sim, mas o Mounjaro é para emagrecimento. É para emagrecimento. Na verdade, não é um tem peptídeo não é para hormônio, tudo. Isso que eu tô tem peptídeo para tudo. O que foi liberado para FDA agora, recentemente, é anti-aging. Foi a primeira droga anti-aging liberada no mundo. Até então não existia. Se você falar sobre anti-aging, você é até processado. Tá, existe um médico que ele faz, né, curso, pós-graduação, famosão aí. Ele criou uma pós-graduação, há uns 7, 8 anos atrás, anti-aging. Então, era um curso para treinar médicos anti-envelhecimento. O Conselho Federal de Medicina contratou um médico americano para desmistificar, para provar que não existia anti-aging. Existe anti-aging, já teve droga liberada anti-aging. Na verdade, fazer tudo que a gente está falando até aqui agora, aqui a gente falou o tempo todo, é anti-aging. É uma atitude anti-aging. Então, assim, eles quiseram derrubar o cara. Ele teve que tirar o nome da pós-graduação anti-aging. Porque o Conselho Federal de Medicina simplesmente falou, não, você não vai usar esse nome. Uma indústria farmacêutica para sobreviver aí. A indústria farmacêutica, ela quer te vender remédio. Ela quer te dizer que isso aqui é bom, que você vai comer isso aqui até o final da sua vida. Ela não quer dizer, você vai comer isso aqui, daqui a uma semana você está curado. Você tá bem. Exatamente. Aqui, a gente falou para Carol do exercício para a vida e perguntando para você também, além do que fazer da idade, o que você acha, assim, porque da mesma forma que eu acho que tem pessoas que têm preguiça de cuidar da atividade física, de fazer, eu acho que tem pessoas que têm preguiça do autocuidado, de suplementação e tudo isso, né? Porque é um hábito diário que na correria mesmo a gente esquece de tomar às vezes e, enfim, eu acho que acontece. Tem gente que é muito disciplinada, mas tem gente que não é tanto e, enfim, faz parte. Mas que suplemento pode ser de 1 a 3. O que você acha que todo ser humano, não vamos nem falar de idade, né? Vamos falar de 0 a 120 pode ser? De 0 a 120 ou vamos falar do 20 ao 100. Tá, que você acha que seria, assim, fundamental. Pode ser que você acha que englobe tudo mesmo, né? Já ia falar algum suplemento, assim, eu querendo dar ideia. Tendo nada... Eu vou falar assim, tô fazendo uma viagem à Lua, só posso levar isso. Boa, a viagem pra Lua é muito bom. Bem, o suplemento mais estudado no mundo, que tem mais estudo científico, embasamento científico, é a creatina. Sabia que você ia falar isso. Sim. Que negócio ruim de tomar. Não, mas esse não pode falar. Eu suplemento meus pacientes, eu já pergunto, você já está usando creatina? Não, então... Tem que usar. Então, e pode ser qualquer uma, de bala, de goma, de pozinho, de balinha de caramelo. Minha experiência com goma não é boa, não. Eu comprei para as crianças lá em casa para ver se eles usavam. Usaram durante uma semana, enjoaram, tá lá o pote lá. Mas assim, creatina mesmo de qualidade boa, que tenha selo de qualidade. Selo de Creapure, exatamente. Eu falei isso no grupo lá que eu tenho desafio. Ia pra Lua, então, com a creatina. Eu jurava que era o ômega 3. Não, ômega nem todo mundo responde tão bem a ômega, mas é bom também, um bom suplemento, tá? Quem tá inflamado, quem precisa perder peso, quem tem doença cardiovascular tem que usar ômega. Vitamina D, todo mundo. Na época do Covid, eu lembro que eu comprei, um amigo meu estava importando uns potes com vitamina D e tal, com quantidade grande. Eu botei minha família toda para tomar 100 mil unidades por semana. Todo mundo, meu pai, minha mãe. Quem não quis tomar, não tomou. Mas assim, meu pai, minha mãe e eu, as crianças lá em casa. Vitamina D. Hoje eu faço muita vitamina D injetável. Chegou no meu consultório, vitamina D tá quanto? 25, 30, já tomo injetável. Já sai com uma injeçãozinha de 600 mil ali, pelo menos para ir para 70, 80. Minha mãe fez o exame, essa semana me mandaram o exame da minha mãe. Vitamina D da minha mãe, 110.
tá melhor que a minha. Ela tomou injeção 2 meses atrás lá em casa e ela continuou tomando 50 mil por semana. Então, vitamina D é muito bom, creatina. É assim, uma alimentação saudável, na verdade. Então, leva ovo, mamadeira, creatina. Ovo, mamadeira, creatina. Vai sobreviver na rua. Pronto. E faz o terra. Acabou. Eu achei que ela fosse uma burpee, mas. Eu já sabia que era o terra. Ela já sabia, ela já tinha. Porque essa pergunta do que fazer quando for pra ilha deserta, eu não sei se eu sou muito louca, mas eu penso com frequência. Pra tudo na vida. Então, eu super admiro o trabalho da Carol. Então, Obrigada. quando eu tava com ela, eu falei, vou perguntar pra ela. Se eu tivesse escolher um na vida. E aí ela me falou terra. Eu falei, pô, que droga. Ela me falou. Ela chegou pra mim há muito tempo, né? Muito tempo. Por que você sempre faz esse exercício? Falei, porque ele é fundamental. Você não tem tempo pra vir pra academia? Faz o terra. Se eu tivesse que escolher um só, ela, terra. Senhora, terra. É isso aí. É como a creatina estava como terra. Não tem jeito. A creatina... Mas você acha, então, que desculpa interromper, mas só pra voltar da goma, não é que ela seja ruim, é só porque enjoa, né? Eu que pode estar tomando a goma. Tô tomando a goma. Por exemplo, minha filha comprou, minha filha tem 17 anos, vai à academia, treina direitinho. Eu já vi, ela é linda demais, inclusive. O irmãozinho pegou e gostou. Falou, pai, compra pra mim. Aí eu comprei pra ele. Ele começou a usar, só que ele queria comer umas 10 gomas daquela por dia. Eu falei assim, não, calma, 2 por dia, no máximo 3, a dose é até 3, 4. E aí ele enjoou, depois de umas 2, 3 semanas, ele foi lá, me devolveu o pote. Falei, pai, não gostei mais não. Não estou gostando mais. Aí tá lá no armário. Sim. Eu uso todo dia de manhã, tô em casa, vou lá, coloco, misturo lá. Sim. Assim, eu suplemento muito meus pacientes. Uma coisa que eu vou falar aqui, que eu faço muito no meu consultório, quem já consultou comigo sabe. Acetilcisteína, ou N-acetilcisteína, é um baita suplemento. A indústria farmacêutica não vai deixar isso chegar ao conhecimento de todo mundo, porque é barato. Então, assim, um pré-treino bom é bicarbonato. Botar bicarbonato em 3 dedos de água e tomar antes do treino. É barato demais. O melhor pré-treino do mundo. Sal. Botar um salzinho e tomar uma água. Isso é um pré-treino. Eu que faço jejum, pegar um pouquinho de sal e no botar jejum na você tem que usar sal. No jejum tem que usar sal. Você perde sal. Então, tem que repor sal. Mas a N-acetilcisteína, eu mando todo mundo tomar. Tem paciente que, mas eu não gosto do pozinho, compra cápsula ou manipula. Manipula vai ser até um pouco mais caro, mas eu suplemento. Ele é hepatoprotetor, neuroprotetor, criança com TDAH tratada com N-acetilcisteína. Maravilhoso. Tá. Vamos ver se faltou alguma coisa. Eu achei que você ia perguntar, não um suplemento, assim, um hábito de vida. Eu ia falar jejum. E agora ela tá feliz pra sempre. O hábito de vida, eu ia falar jejum. Então, é que eu só amo jejum, Não, gente. eu ia falar o jejum. 2 mudanças na minha vida foi o jejum. Você pediu ela pra falar, assim, né, de atividade, isso, aquilo, eu ia falar o jejum como um hábito, tá? Sabe por que eu não perguntei até pensando nisso? Sim. Porque vocês, no começo, falaram que isso é muito particular de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que não se adaptam. Por exemplo, eu faço dieta cetogênica há 10 anos, faço dieta carnívora há 6. Minha esposa não faz. A gente mora na mesma casa, a gente está junto há quase 20 anos e ela não se alimenta basicamente a mesma dieta. Mas ela faz jejum. Ela faz jejum, ela acorda de manhã, toma um café, vai trabalhar e almoça lá para, sei lá, meio-dia, 1 da tarde. Eu não almoço, eu só janto. Entendi. Eu faço 1 meal a day há 6 anos. Uma refeição por dia. Por exemplo, a esposa dele treina comigo. Sim. Eu sei exatamente o dia que ela chega em jejum e o dia que ela não chega. Exatamente. Ela chega alimentada. Não precisa. Ela não rende. Então, assim, tem gente que se adapta, tem gente que não. Ela não se adaptou. Ela não se adaptou. Eu tenho lá em casa, como eu faço dieta cetogênica, né? A pessoa tem um etilômetro para ver, né, o álcool. Tem um ketômetro, que é para ver corpos cetônicos. Então, eventualmente, quando eu tô assim, bastante tempo sem comer, eu vou lá e sopro para ver se eu estou em cetose e qual é o meu nível de cetose. Denise não entra em cetose, dificilmente. Eu vivo em cetose. Então, assim, são 2 pessoas que se adaptaram completamente diferente, morando na mesma casa e comendo quase as mesmas coisas. Sim. E diga-se de passagem, ela é linda, maravilhosa, treina super bem, super forte, então... Então, a adaptação queria que ela tivesse... Pena que ela não veio, né? Ela não pôde, agarrada lá. Quer perguntar do psicológico? Eu acho que a gente precisa encerrar, pelo menos com essa pergunta, assim. Eu juro que eu passaria uma vida aqui a gente conversando, mas eu acho que... Eu sei que eles têm que trabalhar. E eu acho que
é o que a gente começou a falar e a gente termina falando de como a atividade física e cuidar do físico faz toda a diferença para o nosso psicológico e para a nossa saúde mental. Como tudo isso que a gente falou também está ligado com a nossa saúde mental. E aí, se vocês puderem contar algum momento, algum aluno, algum paciente que vocês perceberam que fez a diferença também para a saúde mental deles. Claro. Não, eu tenho vários alunos, né? Porque, gente, não tem coisa melhor do que você se olhar no espelho e se sentir bem. Né? A gente vai treinar pela saúde, mas a gente vai treinar também pela estética. Pela estética também, né? Não tem como, né? Você entrar numa roupa que há 2 meses atrás você não conseguia entrar. Então, isso é muito bom para nossa cabeça, para nossa autoestima. Né? Então, quando a gente está bem com o nosso corpo, a gente está bem com a nossa mente. Né? Eu tenho um aluno especificamente, que ele me procurou, ele estava em depressão. E para ele treinar, eu precisava passar na casa dele. Eu pegava e eu ia à academia com ele. Ele tem mais de 60 anos. E ele saiu da depressão. E ele fala, Carol, você foi um anjo na minha vida. Eu falei, não, eu não. Atividade física. Atividade física foi o anjo da sua vida. Né? Então, hoje, ele não consegue se ver fora da academia. Ele era um paciente obeso. Né? Ele era um aluno obeso. Hoje, ele tá forte. Ele não tinha equilíbrio. Ele não conseguia subir escada. Ele não queria sair da cama. Então, assim, a atividade física para ele foi a vida. Virou uma chave na vida dele. Fundamental. Né? Se ele não tivesse encontrado atividade física, hoje eu não sei se ele estaria vivo. Né? É fundamental. Sustenta. Sustenta. Cada pilar sustenta o outro. Exato. Então, a gente tem que estar bem com tudo. Né? Se a gente se olhar no espelho e a gente se sentir bonita, a gente se sentir forte... O resto a gente leva. A nossa autoimagem é importante. Eu costumo dizer para meus pacientes, né? Às vezes você começa a consultar e pergunta, você toma algum medicamento? Ah, tomo sim, eu tenho um pouquinho de ansiedade. O que você toma? Ah, tomo isso, aquilo, sertralina, venlafaxina, cheio de antidepressivo, mais Rivotril, clonazepam. Aí eu digo pro paciente assim, cara, vamos tentar, né, fazer alguma coisa para você se livrar disso. Então, uma das coisas que eu faço muito, eu coloco dose alta de acetilcisteína pro cara, primeiros 2 meses, e falo, a atividade física é a única coisa que vai te livrar desses medicamentos, tá? A psiquiatria, ela vai te tratar, ela não vai te curar e falar, você tá curado, pode ir embora, para de tomar o remédio. Não, o que vai te curar é a academia. Então, o melhor psiquiatra é a academia, é a musculação. E tem algum caso desse que saiu de uma depressão? Sim. O paciente hoje em dia é atleta, o cara treina, tá bem, saúde de depressão braba. Sim. Tá? Acho que eu e você somos 2 casos. Eu também perdi 25 quilos. Muda tudo. Muda muito. Tudo. Muda muito. Aí você fica viciado em atividade física, você não consegue parar de fazer. Você muda o vício, mas é um vício bom. Não, com certeza, né, gente? Você vira uma chave para uma saúde, né? Eu trabalho há 15 anos, eu trabalho junto com mais 2 médicos, a gente trabalha juntos, 3 há 15 anos, dando plantão. Aí esse ano eles tiraram a gente e colocaram cada um no posto de saúde. Só que a gente dorme num hotel lá, a gente 5 horas da noite vai pro hotel. Os 2 estão correndo, fazendo atividade física correndo. Um deles perdeu 14 quilos, fez uma pós em nutrologia. Então hoje ele é cardiologista e nutrólogo também, de tanto que eu enchi o saco dele. Aí ontem eles saíram para correr, eu cheguei atrasado. Aí quando eu terminei meu treino, eles olharam assim, ué, você correu só 5 quilômetros hoje? Eu falei, pô, cara, eu tô cansado. Eu corri domingo, eu treinei segunda, hoje eu tô morto. Mas isso é muito bacana, né? A gente influenciar o outro, né? A gente inspirar outra pessoa. Isso é muito bacana. O ambiente faz diferença, né? Faz diferença. E assim, é engraçado, porque tem dia que a gente não tá bem, né? Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que eu vou treinar, eu falo, nossa, hoje eu não tô bem, eu tô me sentindo... Aí uma aluna chega e fala assim, nossa, Carol, o meu ideal é isso, é chegar na sua idade desse jeito. Gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Então, é isso que eu falo, a gente se aceitar, que eu não tenho mais 30 anos, né? Mas que eu posso viver muito bem aos meus 52. Maravilhosa. Entendeu? Então... Tem um amigo meu que bota direto, ele é super da atividade física, do esporte, e não gostava da musculação. Aí ele de vez em quando posta assim, ele fazendo musculação para quando chegar aos 80 levantar do vaso sozinho. Mas essa é a ideia. Se a pessoa tiver essa consciência, ela não vai parar de fazer atividade física. Exato, essa é a ideia. É o que o Ângelo tinha falado, é chegar com autonomia. Não tem coisa... E se cuidar, você está cuidando dos seus, porque você vai dar menos trabalho para os seus também. Exato. Porque se você gostar,
maravilhoso. Mas se você não gostar, você precisa também. Não Vai só na gostando. força do ódio, faz assim mesmo. É isso, é pensando nisso, na qualidade de vida que a gente vai ter, né? Uma colherinha pequena assim. Muito bom. Verdadinho de água de carbonato de sódio. Não se preocupe, porque eu me cuido aberto. Gente, olha, mas é isso. Eu acho que a gente passaria uma vida aqui falando com esses dois. Porque a gente, antes, já tinha feito um vídeo dizendo como um combo com o conteúdo de vocês dois é maravilhoso para qualquer ser humano. Porque a gente cuidar da atividade física e cuidar por dentro da nossa alimentação e de tudo é fundamental, né? E vocês dois sabem muito, viu? Obrigada. Pois é. Obrigada. Dois profissionais maravilhosos que a gente admira muito. Obrigada. Maravilhoso estar aqui na nossa sessão Muito bom, de terapia. foi muito bom. Foi muito legal. Eu só Foi só tá muito contando que legal. vocês têm que trabalhar. A gente sabe que vocês trabalham depois, senão a gente... Aqui teve, depois da gente falar tudo isso, tem um doce. Eu vou levar para as crianças, eu vou dividir com as crianças. Eu vou levar e dividir com as crianças. Eu levo e dividir com as crianças. Pode deixar, depois a gente queima. Depois da gente falar de tudo isso, então um brownie. Mas olha o tamaninho, pronto. Não, olha só. Não, mas é importante isso também, sabe? É importante esse equilíbrio. Nada na vida. A gente não pode ser radical, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Eu sou, mas a gente não pode ser. A gente não pode ser viciado em academia. Eu sou, mas... Não, mas agora é sério. Eu acho que na vida a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas é né? porque você também gosta. Porque uma coisa é quando você gosta e vira um vício gostoso. Exatamente. O Ângelo, se ele colocar isso aqui na boca, ele vai passar mal. Tem muito tempo que ele não come isso. Não, mas ele vai passar Que é mal. açúcar, Entendeu? Mas ele vive bem assim. Mas ele vive bem. Por exemplo, vou com as crianças no restaurante. Pai, vamos pedir a sobremesa, pede. Aí me dá 2 colheres O de sorvete. equilíbrio dele é esse. Então todo mundo... Você vê no espelho do que O equilíbrio dele é esse. Ele vive em equilíbrio. Vontade, gente. Porque se também se talvez se sentisse, talvez fizesse. É Eu lembro que um dia, a Carol tava nesse dia, a gente correu uma ultramaratona, eu corri 50 quilômetros. Aí eu cheguei em casa, eu fiz o cálculo de quantas calorias eu queimei, né? No aplicativo, né? No Strava lá. Cara, 3.000 e poucas calorias, sei lá, quase 4.000 calorias. Aí eu falei assim, quantas fatias de pizza eu poderia comer por ter corrido 50 quilômetros? Poderia comer 27 ou 28 fatias de pizza. Aí a gente tá aí, o Felipe e tal, que é professor lá também. A gente vai sair daqui, vai pra onde? Vou pro Mocerinho comer carne. Então, todos os anos que a gente correu ultramaratona, no dia seguinte de ultramaratona, foi pra casa, tomou um banho e foi pro Mocerinho comemorar. Porque é uma coisa que vira dentro da rotina e a gente gosta, né? Não vira obrigação. É. Mas se Exato. eu comer uma fatia de pizza, eu como. Vai me estufar um pouquinho, mas eu como. Vou comer? Não sei, mas talvez. Talvez. Mas eu acho que é isso. Acho que é buscar o equilíbrio. Cada um. Não é o equilíbrio. A gente não tem um equilíbrio universal. É o equilíbrio de cada um. Né? Gente, olha, vai estar o arroba dos dois, porque vale a pena. Tem o Instagram, os dois dão dica, os dois são super ativos da rede social, então pode ir lá prestar perguntas, tudo, se vocês quiserem mandar aí alguma mensagem também para as pessoas. Um beijo. Eu acho que foi maravilhoso a gente estar que aqui. bom. É um assunto realmente que não acaba, não tem fim. A gente poderia passar aqui horas e horas E horas, e as falando. coisas vão surgindo e a gente vai Porque vocês são falando. profissionais que amam o que fazem, percebe-se apaixonados pelo que vocês de fato acreditam e a gente ama também. Então a gente ficaria aqui perguntando, Juliana anotando pra sempre. Eu nunca agarrada de carbonato. Calma. Obrigada, viu? pela Obrigada, participação de gente. vocês. Obrigada. Foi uma tarde Sempre, muito gostosa. Mas foi Que muito bom, legal. que bom. Um ambiente muito legal, assim, papo descontraído. Parabéns para vocês pelo programa. por essa iniciativa também, né? De trazer informação para as pessoas. Isso é muito bom. Que bom, obrigada. E vocês aí, Acompanho viu? vocês lá e adoro. Curtam, Pode seguir lá sigam no no... Instagram, eu dou bastante dica. Eu falo muito sobre hormônio, às vezes eu sou até chato, mas assim, eu coloco coisas diferentes lá também, sobre alimentação, sobre jejum intermitente, tudo isso. E é verdade, você usa, você... É o que eu faço. Você faz, então, assim, se fala eu o que coloquei faz. lá, é o que eu tô fazendo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio da mesma forma que a gente. Acho que teve muita informação boa, de forma agradável, prazerosa e com dois profissionais que foi o que a gente estava falando, né? Que amam e acreditam muito no que fazem. Sim. Então, isso é muito sincero. Espero que vocês tenham gostado. Sigam no YouTube, curtam lá, comentam, compartilhem com quem vocês acham que essa informação vai fazer diferença na vida de alguém. Porque eu tenho certeza que isso faz muita diferença na vida de muitas pessoas, viu? Então, um beijo pra todo mundo que ficou aí participando junto com a gente da nossa sessão de terapia. Obrigada.